Olá pessoal da turma 121, vamos continuar aí com o nosso conteúdo, né? Faz uns dias aí que a gente não se vê, mas né, já deixei várias coisas aí para vocês estudarem. As últimas aulas foram um pouco pesadas, né? Então resolvi dar um tempo aí, né? Também tem algumas questões pessoais aí que eu tive que resolver, depois eu converso melhor com vocês, mas eu quero dividir essa nossa primeira aula em 3 partes. A primeira eu quero resolver 2 exercícios daquele da lista que eu deixei para vocês. Em segundo lugar, quero fazer uma revisão do que a gente viu até agora. E em terceiro lugar, a gente segue até onde der com a matéria, tá bom? Então assim, ó, vamos resolver essa questãozinha da URGS de 2000, da FURG, desculpa, de 2007, tá? Que diz o seguinte, ó, diz que essas retas R e S são paralelas. Diz que essas duas são perpendiculares, ou seja, fazem ângulo de 90, e esse aqui é o símbolo, tá? Isso aqui ó, é perpendicular, o símbolo, perpendiculares. Esse aqui obviamente é o símbolo para paralelas. Tá? E ele quer saber a medida desse ângulo alfa aqui, ó, sabendo que aqui é 90, né, tá escrito aqui, e aqui 125 graus, e essas retas, repito, são paralelas. Como é que eu faço isso, cara? Como é que eu descubro isso? Cara, a gente aqui nesse tipo de questão, a gente sempre tem que olhar para aquela questão dos ângulos alternos, né, e dos ângulos alternos internos, externos e tal. Só que a gente também tem que ter um pouquinho, assim, uma visão além do alcance, né? Pedir aí do céu uma visão além do alcance, porque assim, ó, cara, nesse caso, eu vou fazer uma coisa, eu vou prolongar, olha aqui, ó, para poder descobrir aquele ângulo ali, ó, olha o que eu vou fazer, eu vou prolongar essa reta aqui, ó, vou prolongar essa reta T e vou prolongar aqui, ó, essa reta U. Ficou meio torto aqui. Tá, menos pior. Vou prolongar essas duas retas, cara. Por quê? Porque agora, pelo teorema, o que eu posso dizer? Aqui é alfa, né? Se eu transportar por essa reta aqui, ó, até embaixo, onde é que eu sei que é alfa também, então? Aqui, né? Aqui é alfa. Aqui é meia volta. Esse ângulo aqui, ó, é meia volta. Então aqui com certeza vale 90 também, tá? Aqui vale 90. Tá ok? Aqui vale 90, né? Obviamente, tá? Aqui também vai valer 90, mas não nos interessa, mas é tudo 90 ali. Aqui eu pergunto para vocês falta quanto para 180? De 125 para 180, faltam 55 graus, né? 50 com 20 dá 70, 5 com 5, 10, 180. Tá? Esse ângulo aqui, ó, de 55, cara, ele é para nós deveras importante, porque eu posso pegar, essas duas retas não são paralelas, então eu posso pegar esse ângulo e por essa reta transportar ele para onde, ó? Ó. Ele vem para cá, ó. Aqui mede 55 graus, cara. Só que esse aqui, ó, cara, esse aqui é oposto pelo vértice, ó. É oposto pelo vértice com esse, então aqui também mede 55 graus, tá ok? E aqui também, por ser oposto pelo vértice, mede quanto? Mede alfa. Olha a construção que eu fiz aqui. Prolonguei as duas retas e fui encontrando tudo quanto era ângulo, usando os teoremas que a gente já tinha descoberto. Agora, cara, das duas, uma. Ou eu uso esse triângulo ou eu uso esse, tanto faz. Tá? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos Porque a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? Né? Não tem que dar 180? Então, por exemplo, tanto esse triângulo quanto esse, ó, na verdade eles são semelhantes porque tem os mesmos, né, ângulo, ângulo e ângulo, eles são semelhantes porque tem os ângulos iguais, né, pelo segundo critério. Mas a gente pode escrever assim, ó, alfa
mais 55, né? Isso aqui, ó, implica para nós, ó, que alfa mais 55 mais 90 não tem que dar 180, tá? Então, alfa, desculpa, aqui ficou horrível. Alfa mais 145 tem que dar 180. Alfa tem que ser igual a 180 menos 145. Alfa, creio que seja 35, né? Alfa tem que medir. Horrível, tava tão bonito. Tava tão bonito. Ó. Tive que estragar tudo. Alfa tem que dar, ou seja, alfa tem que medir 35 graus, cara. Tá? Então esse alfa aqui, ó, tanto por esse triângulo quanto por esse, ele tem que medir 35 graus, tá bom, pessoal? Agora essa outra questão aqui da URGS 2005, tá? Ela diz o seguinte, da época que eu ainda fazia vestibular, essa questão diz o seguinte, que tem dois quadrados aqui, tá? Ele diz que são quadrados de lado 6, tá? Ele diz que esse ângulo PAD, o chapeuzinho vai onde está o vértice, tá? Esse ângulo mede 30 graus, né? Aqui é tudo 90, 90, 90, 90, tudo 90 aqui, cara. Ó, tudo 90 aqui. Aqui tudo 90. E ele diz, e ele quer na verdade o seguinte, ele diz que ligando esse ponto com esse e esse ponto com esse, tu concorda comigo que dá um hexágono aqui, ó, deixa eu desenhar ele só pra tu ver. Não fica um negócio assim, ó. Ó. Não fica isso aqui, ó. Juntando os pontos, ó. Não fica um hexágono? Tá, não é regular, né? Os lados todos são diferentes aqui, mas é um hexágono. E ele quer saber a área desse hexágono. Ele quer saber a área desse hexágono, cara. Qual vai ser a área desse hexágono? Tu concorda comigo que vai ser essa área que eu vou chamar de A1? Somado com esse aqui que eu vou chamar de A2, mais esse aqui que eu vou chamar de A3 e mais esse aqui que eu vou chamar de A4. Se eu somar essas quatro áreas aqui, tu concorda comigo que vai dar a área total aqui do hexágono? Pois é, então é isso que a gente vai fazer, cara. Deixa eu só olhar o meu apagador aqui, ver meu. Ó, é isso que a gente vai fazer, cara. Ó. Primeiro, facilmente eu vejo que A1, ó, A1 é igual a A2, são dois quadrados. Se o lado mede 6, isso aqui tem que dar 6 ao quadrado, que é igual a 30i, é igual a 36, tá aqui. Primeira parte, a parte fácil do problema tá aqui. Né? Aqui mede 6, aqui mede 6. O A3, cara, o A3 também não é tão difícil. O A3 também não é muito difícil, cara. Por quê? Porque o A3, eu tenho o ângulo e tem os dois lados que formam esse ângulo. Qual é a fórmula que eu uso? A fórmula aquela das áreas, que é o lado A vezes o lado B vezes o seno do ângulo alfa que ele dá ali, sobre 2, né? Tudo sobre 2. Vai ser isso aqui. Ou seja, o A3 vai ser 6 vezes 6 vezes o seno de 30. Tudo dividido por 2. E isso aqui dá o quê? 6 vezes 6 dá 36. Dividido por 2 dá 18. Seno de 30 é 1/2. Então aqui dá 18 vezes 1/2, que é esse seno de 30. Ó.
isso aqui dá 18, né? Seno de 30 é 1/2. Ou tu pode fazer tudo linearmente, pode fazer assim, ó. Dá pra fazer assim também, ó. Fica 6 vezes 6 vezes 1/2. E depois divide por 2, aqui vai dar 36 por 2 vezes 1/2 dá 18. Sobre 2 vai dar 9, tá? Então esse A3 vale 9. Já temos o A3. Ah, mas esses meus retângulos aqui na volta das coisas tá muito feio. Eu vou ter que treinar isso aqui, cara. Eu vou ter que treinar pra desenhar esse negócio direito. Olha aí. É um pior que o outro, cara. Ah, é melhor até deixar sem. Tá? Então o A3, o A1, o A2 e o A3 eu já descobri. Só falta descobrir quem o A4. O A4, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar ali. A área A4, ó. Vai olhando o que eu fiz aí. Tem que passar um álcool aqui porque não tá dando vencimento, paninho. Ó, o A4, cara. O A4 é um negócio assim, né? Vamos olhar aqui. O A4 é um negócio assim. Aqui eu sei que mede 6 e aqui eu sei que mede 6. Agora a pergunta é a seguinte. Esse ângulo aqui, ó, quanto mede? Porque se eu souber, eu aplico de novo a fórmula da área, né? Eu aplico de novo a fórmula da área, ó. Tem os dois lados, tem o ângulo que eles formam, então a fórmula da área funciona. Só que qual é esse ângulo aí, cara? Essa volta completa não tem que dar 360. E aqui eu já tenho 2 de 90, eu já tenho 180. 180 mais 30 dá 210. Então 360 menos 210, né? Daqui até aqui eu tenho 210. Então aqui é o que falta para 360, que dá 0. Aqui dá 5. E aqui dá 1. Tá? 150 graus. Então esse ângulo aqui mede 150 graus. Então, olhando pela fórmula da área, ó, tá? Olhando pela fórmula da área, o que que eu tenho? Eu tenho, então o A4 vai ser o quê? Vai ser 6 vezes 6 vezes o seno de 150 graus dividido por 2, tá? Divididos por 2. Então o A4, cara, vai ficar o quê? Vamos fazer devagar aqui, ó. 6 vezes 6 dá 36. Seno de 150 eu botei na questão seguinte ali. Eu devia ter posto nessa também. Na hora do vestibular não vai ter isso pra vocês. Ah, quanto é que é seno de 150? Mas quando a gente estudar trigonometria, eu vou mostrar pra vocês que é bem fácil de ver que esse seno de 150 é igualzinho de 30, tá? Isso tu vai saber fazer tranquilamente lá na hora da prova, não te preocupa. Aqui eu botei porque a gente ainda não viu. O nosso negócio aqui é a geometria, não é a trigonometria ainda, né? Tá? Mas ali na outra questão tu vê que esse seno de 50 é o mesmo de 30. Então vai dar 36 vezes 1/2 dividido por 2, cara. E isso aqui dá 18 sobre 2. Então o A4, a área 4, também é 9. Tá? Também é 9. Então o total vai ser o quê? 36 mais 36, A1, A2, mais o A3 que é 9, mais o A4 que é 9 também. Quanto é que dá isso aqui? Dá 72,
mais 18, que dá 90, tá? Essa é a área total. O próximo exercício da lista eu não vou resolver, mas é só tu aplicar a lei dos cossenos, tá? O ângulo tá ali, 150 graus, então tem o seno, tem o cosseno ali, vai ser negativo, vai pegar com o menos da fórmula, vai dar uma soma no final, tá? Mas é só tu aplicar aí uma questão desse ano da URGS 2020, cara. Tá ali, lei dos cossenos, coisa mais fácil do mundo, tá? URGS 2020. Tá, resolvi essa aqui de áreas, que é a que mais cai, tá? Essa aqui de longe é a que mais cai, tá? Mas esse ano caiu lei dos cossenos, tá? É só tu aplicar, qualquer dúvida tu fala comigo ali, manda uma mensagem, qualquer coisa aí, me acha aí, que tá tudo ok. Tá, pessoal? Agora que tu já olhou aí com calma, já tirou um print da tela, já fez, ou já pausou aí o vídeo, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a matéria em si. Cara, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Tem que apagar uma vez isso aqui, porque esse meu quadro aqui gruda a tinta da caneta, cara. Esse meu quadro aqui gruda. Tem que comprar, tem que dar um jeito de comprar outro quadro. Vai, esse aqui não tá dando mais. Esse aqui tá muito ruimzinho, coitado. Esse aqui, eu vou tentar outro pano aqui, vamos. Tentar outro pano. Melhorou. Aí. Agora deixa eu conversar um pouco com vocês, cara, a respeito da matéria. O que acontece é o seguinte. Cara. Nessa parte de geometria, às vezes eu me prendo bastante em demonstrar, mostrar de onde saíram os teoremas e tal. E aí tu corre o perigo, eu sei que tu corre o perigo de começar a olhar as demonstrações e tal e se perder na poeira naquilo, sabe? Se perder na poeira no meio das demonstrações e meio que deixar os fatos de lado. Só que aqui no ensino médio, cara, eu demonstro as coisas porque, em primeiro lugar, pra tu entender de onde saiu, mas em segundo lugar, cara, porque eu uso, né, as demonstrações que eu faço aqui são os argumentos que a gente também usa para resolver as questões. Então, assim, o que nos interessa? Nos interessa os fatos. A demonstração também interessa, claro que interessa, nos ajuda a resolver problemas. Mas o mais importante são os fatos, tá? Eu preciso saber os teoremas, né? Saber direitinho como é que eles funcionam, como é que aplica, da onde que saiu e tal. Mas tu entende? O foco aqui é a gente ter claro em mente sempre os teoremas, porque a gente vai olhar o problema e vai identificar, ó, essa situação se encaixa naquele teorema, ó, essa situação se encaixa naquele outro. E aí vai aplicando as coisas, né? Vocês têm que tomar esse cuidado de não se perder muito nas demonstrações, por isso que eu boto bem bonito aqui, colorido, teorema, definição, boto tudo bem destacado, porque são os fatos que mais nos interessam. As demonstrações são interessantes, claro que são, porque nos ajudam barbaramente na hora, né? As demonstrações que eu faço nos ajudam barbaramente na hora de resolver os exercícios, entende? Só que eu tenho que ter, o que eu tenho que ter mais claro na mente? Os teoremas, os fatos em si. Então assim, ó, eu vou agora dar uma recapitulada com vocês, vou dar uma listada, tá? Nos principais fatos que a gente viu até agora de geometria, para tu ter claro na tua mente, ó, tem que saber isso, tá? Porque se tu estudou direitinho desde o início, com as demonstrações, tudo, tu vai ver que, sabe, cada vez que eu disser alguma coisa vai brilhar, né, na tua mente, tu vai ver que as coisas se encaixam bem direitinho, tá? O primeiro, ó, até vou pegar meu caderno aqui, né? O primeiro fato importante que eu vou chamar de 1 aqui é o seguinte: dados dois pontos distintos, né, obviamente no plano, existe uma,
Ó, uma, vírgula e somente uma. Opa. Primeiro é isso. Tá? Até vou botar assim, ó. Existe uma, esse aqui é o símbolo do existe, né? Existe uma e somente uma reta que os contém. Tá? Dados dois pontos P e Q no plano, só existe uma reta passando pelos dois, não existe outra. Qualquer outra coisa que pegar nos dois pontos vai ter que ser curvo em algum momento. Reto, só uma. Só essa reta R aqui. O segundo fato que tu tem que ter bem claro na tua mente é que dadas duas retas R e S, só tem três possibilidades. R paralela a S, R é paralela a S, R é concorrente com S, então paralela. Paralela, concorrente ou, ó, vou desenhar assim, ó, ou coincidente. Não tem outra opção, cara. Dadas duas retas R e S no plano, só tem essas três possibilidades. No espaço tem outras, tá? Mas no plano só tem essas duas, paralelas, concorrentes, coincidentes. Só tem essas três opções, ou são paralelas, ou são concorrentes, ou são coincidentes, tá? E a gente provou isso. O terceiro fato indispensável aqui pra nós, cara, ó, se aqui for alfa e aqui for beta, ângulos opostos pelo vértice, ó, alfa tem que ser igual a beta, cara. Ó, ângulos opostos pelo vértice tem a mesma medida. Isso tu tem que saber, tá? 4 é semelhança. Semelhança de triângulos, o que é semelhança de triângulos? Semelhança de triângulos é isso aqui, ó, cara. Ó, alfa, beta e gama, alfa linha, beta linha, gama linha. Aqui A, vamos botar aqui, ó, A, B e C. Aqui A linha, B linha e C linha. Tá? O que é semelhança? Semelhança é quando um é uma cópia aumentada do outro. Matematicamente, o que significa? Significa o seguinte, ó, que o ângulo alfa é igual ao ângulo alfa linha. Ó. O ângulo beta é igual ao beta linha. Dois triângulos semelhantes são isso. Ângulos internos iguais, porque aí se um é uma cópia aumentada do outro, não teve deformação, então os ângulos todos se mantêm na proporção. E gama igual a gama linha. E os lados são proporcionais. Se esse lado aqui é o dobro desse, esse também vai ser o dobro desse, e esse também vai ser o dobro desse. Se esse aqui for o triplo desse, esse também vai ser o triplo desse, e esse vai ser o triplo desse também. Todos mantêm a mesma proporção. E como é que a gente diz isso? A gente diz assim, ó. A linha sobre A é igual a B' sobre B, é igual a C' sobre C. Quando eu divido, né? Por exemplo, se esse lado é o dobro desse, quer dizer que quando eu dividir esse por esse vai dar quanto? Não vai dar 2? Se esse lado é o dobro desse também, esse lado vai ser o dobro desse também, né? E aí quando eu dividir esse por esse também não vai dar 2? Esse lado vai ser o dobro desse, né? Então quando eu dividir esse por esse não vai dar 2 também? Então é isso aqui, ó. E aí vem os critérios. Porque eu não vou estar toda hora conferindo tudo isso, né? Então aí vem os critérios. Primeiro é lado, ângulo e lado. Ó,
Se aqui for θ, aqui é θ também. Ó. Se aqui for A e aqui A', aqui for B e aqui B', ó. Ou seja, se esse θ, vamos botar assim, ó, vamos botar φ aqui. Ó, se θ é igual a φ, ou seja, esse ângulo é o mesmo esse, e os lados que formam ele são proporcionais, ou seja, e A sobre A' é igual a B sobre B', então eles são semelhantes. Então, semelhantes. Aí eu só preciso, em vez de conferir todas essas coisas aqui, eu só preciso conferir isso aqui, ó, cara. Tá? Se esse ângulo for igual a esse e os lados que formam esses ângulos forem proporcionais, com certeza os triângulos vão ser semelhantes. Aí tudo isso aqui vai acontecer, ó. Tudo isso aqui eu vou poder aplicar as razões, vou poder fazer todo o esquema, tá? Ainda aqui dentro do quarto fato, vamos botar assim a primeira. O segundo critério de semelhança. Ó, o segundo critério de semelhança é ângulo, ângulo e ângulo. Ou seja, se eu tenho dois triângulos, não interessa os lados. Ó, se eu tenho dois triângulos, não interessa os lados, aqui for alfa, aqui alfa linha, aqui for beta, aqui beta linha, aqui for gama e aqui for gama linha, e eu perceber que alfa é igual a alfa linha e beta igual a beta linha, ou melhor, vírgula, né, e gama igual a gama linha, ó, se eu perceber essas três coisas, cara, então isso aqui, né, isso aqui implica que eles são semelhantes, cara. E aí eu posso aplicar essas razões aqui, posso botar tudo igual, fazer toda aquela, tipo a regra de 3. Eu só preciso conferir os ângulos e depois, agora que a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, né, já provei isso pra vocês. Então, na verdade, eu só preciso conferir dois desses aqui, porque o terceiro para a soma dar 180, obrigatoriamente vai ser, né? Se duas pessoas têm R$130 na mão, não falta, para as duas não falta o mesmo 50 para fechar 180? É isso. Então eu não preciso conferir o terceiro, né? O terceiro obviamente vai ter que ser igual, tá? E o terceiro critério, que é lado aqui, e aí os lados aqui, ó, tudo vai funcionar, né? Nem preciso olhar para os lados. Depois é que eu faço a conta. É lado, lado e lado, né? O terceiro critério é lado, lado, lado. Se eu confiro, ó, A e aqui A linha, aqui B e aqui B linha, aqui C e aqui C linha, e eu confiro que A sobre A linha é igual a B sobre B linha, que é igual a C sobre C linha, com certeza isso aqui implica que os dois não interessa, que os dois triângulos são semelhantes, tá? Semelhantes. Ou seja, se eu confiro que essas razões se mantêm para os três lados, eu nem preciso olhar para os ângulos. Com certeza eles vão ser iguais também. Os ângulos vão ser iguais. Esse ângulo vai ser igual a esse vai ser igual a esse, e esse aqui vai ser igual a esse. Não preciso nem conferir, tá? Se essas razões derem certo, tá? Isso é o quarto tópico, né? Que a gente tem que saber, semelhança. Depois dos critérios de semelhança, outra coisa, então tá aqui, revisamos aqui, maneira assim, rapidíssima, né? Rapidíssima os critérios de semelhança. Vezes 4 agora é 5, né? O quinto fato que vocês têm que ter em mente, cara. Ó. O quinto fato que vocês têm que ter em mente é o teorema do ângulo externo, ó. Quinto, ó. O que diz o teorema do ângulo externo, cara? Se eu tiver qualquer triângulo aqui, ó,
tá? Com ângulos alfa aqui e beta aqui. Esse ângulo θ aqui, ó, esse ângulo θ de fora que eu poderia ter pego aqui, por exemplo, ó, poderia estar aqui o meu θ, não tem problema, desde que seja o prolongamento de um dos lados, pode ser em qualquer lugar, porque é só virar a figura, né? Se tiver aqui em cima eu só viro ela assim, já fica desse jeito. O que eu tenho que saber, cara, é que esse ângulo θ com certeza ele é maior do que alfa e com certeza ele é maior do que beta, tá? Do que esse aqui não. Pode ser menor, né? Se eu tiver um triângulo assim, ó, esse ângulo de fora é menor do que esse, mas é maior do que esses dois. Do que esses dois aqui sempre. Na verdade, depois a gente até viu que na verdade esse θ ele é exatamente igual a alfa mais beta, né? Quando eu provei a soma dos ângulos internos do triângulo, eu mostrei pra vocês que esse θ aqui de fora, ele é exatamente a soma dos dois, né, cara? Ele é exatamente a soma desses dois. Tá? Mas o teorema do ângulo externo, na verdade, só diz que é maior. Tá? Mas tu já sabe que é a soma. Não é só maior, é exatamente a soma dos dois, tá? É exatamente a soma dos dois. Sexta coisa, sexto tópico aí que vocês têm que saber é o triângulo. É o triângulo isósceles. Sexto tópico aí que vocês têm que saber é o triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? É o triângulo que tem dois lados iguais. E se ele tem dois lados iguais, com certeza esses dois ângulos, se aqui medir alfa, que também obrigatoriamente tem que medir o mesmo alfa. E se eu tiver, né, isso aqui, ó, isso aqui implica nisso, ou melhor, aqui eu fiz o contrário. Se eu tenho os lados iguais, ó, os ângulos vão ser iguais e a recíproca aqui é verdadeira. Se eu tiver os ângulos iguais, ó, com certeza isso vai implicar que os lados vão ser iguais também. Se eu tiver um triângulo com lados iguais, com certeza esses dois ângulos são o mesmo. E se eu tiver um triângulo com dois ângulos iguais, com certeza esses lados vão ser o mesmo. Tá? Esse é o sexto ponto que a gente tem que saber. Daí, ó, o outro teorema que eu mostrei para vocês, o sétimo tópico aí que vocês têm que saber, ter claro em mente, é que se eu tenho duas retas R e S, ó, e S, e uma reta T cortando aqui, tá? Ó, aqui medindo alfa e aqui medindo beta, tá bom? Esse ângulo alfa, ele vai ser igual ao ângulo beta se e somente se, cara, R for paralela a S. O que eu tô querendo dizer? Se esse ângulo for igual a esse, não precisa ter dúvida. Se tu olhar para essas duas retas e ver que esse ângulo é igual a esse, tu não precisa ter dúvida. Qual é a conclusão? R vai ser paralelo com S. E por outro lado, se eu souber, por exemplo, pelo enunciado do exercício, que essas retas são paralelas, o que eu posso dizer desse alfa e desse beta? Que eles são? Se por outro lado, né, o exercício me disser que elas são paralelas e não me falar nada a respeito desses ângulos, nem precisa falar mesmo. Porque se essas retas são paralelas, qual é a consequência? Também esses dois ângulos vão ser iguais. Ou seja, se os ângulos são iguais, então as retas vão ser paralelas. E se as retas forem paralelas, então os ângulos vão ser iguais também. Isso aqui é importante. Tá? Tudo isso aqui que eu estou pontuando aqui com vocês é importante. 8. Ó, 7 aqui, 8. Tópico 8, cara. Tá? Aqui eu estou pontuando os fatos que vocês têm que ter claros em mente. Eu vou pedir para minha esposa dar uma viradinha para cá, assim, ó. Aí.
O oitavo tópico é que se eu tenho qualquer triângulo com ângulos alfa, beta e gama, tá? Não interessa, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar sempre quanto? Isso. Sempre 180 graus, tá? Sempre. E aí eu mostrei pra vocês que esse ângulo aqui, ó, o externo, na verdade, ele é alfa mais gama aqui no caso, né? Nesse caso, alfa mais gama. Ele é, né, passando aquela paralela por aqui, né? Lembra? Aí aqui dava gama e aqui dava alfa, né? Se essa é paralela com essa, eu transporto esse ângulo pra cá. E se essa é paralela com essa, eu transporto esse gama, na verdade, pra cá. E aí ele é oposto pelo vértice aqui, né? Tal. Então, teorema do ângulo externo, a versão completa é essa. O ângulo externo é sempre a soma desses dois, tá? Então isso aqui tu tem que saber. Nono ponto que a gente viu foi o paralelogramo, cara. Nono tópico que a gente viu foi o paralelogramo. Ó. E aí, a gente provou o seguinte teorema, que um quadrilátero ele vai ser paralelogramo se e somente se os lados aí a gente provou isso, que um quadrilátero ele é paralelogramo se e somente se, não tem outra alternativa. Se e somente se os lados opostos, ó, tiverem a mesma medida. Esse oposto com esse tiver a mesma medida e esses dois tiverem a mesma medida. Ou seja, se ele é um paralelogramo, ou seja, se esses lados opostos são paralelos, com certeza os lados opostos também vão ter a mesma medida entre si. E se eu tiver um quadrilátero, ó, daqui pra lá agora, se eu tiver um quadrilátero assim do jeito que tu tá vendo aqui, ó, com lados opostos tendo a mesma medida, qual é a conclusão? Ele também vai ser o quê? Paralelogramo, ou seja, esse vai ser paralelo com esse vai ser paralelo com esse, não tem outra alternativa, isso tu tem que saber. Isso tu tem que saber. O ponto 10 aí que tu tem que saber agora, o ponto 10 que tu tem que saber, cara, 9.10 aí que tu tem que saber. Ah, sim. O ponto 10 agora é o último que a gente viu, né? Ponto 10 são as fórmulas, ó. Se eu tenho um triângulo retângulo, lados A, B e C, hipotenusa e catetos, né, medindo A, B e C, o que eu posso dizer por Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa tu tem que saber, cara. Teorema de Pitágoras tu tem que saber. Tá? Vou botar tudo dentro do ponto 10. A segunda fórmula que tu tem que saber é essa aqui, ó. Se eu tenho um ângulo alfa em vez de 90 aqui, ó, eu tenho um ângulo alfa. Aqui medindo A, aqui B e aqui C. Tá? Em vez de ter 90, um ângulo alfa qualquer. Né? Quando o ângulo aqui é 90, eu boto Pitágoras no triângulo. E quando o ângulo, qual é a relação que eu uso para achar os lados quando um ângulo aqui é qualquer? Aí é a lei dos cossenos, cara. Aí é a lei dos cossenos. Que diz a lei dos cossenos? Que esse lado A ao quadrado, que nem o Pitágoras, começa que nem o Pitágoras essa aqui. O lado A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que aqui, ó, é quando o ângulo é 90. Só que quando o ângulo é alfa tem que ter uma compensação, né? Tipo, 90 estaria aqui, ó. Então tem que ter uma compensação aqui para esse pedacinho. E essa compensação é isso aqui, ó. Menos 2 vezes A vezes B
vezes o cosseno desse ângulo alfa aqui, ó. Então, a observação que se faz necessária é o seguinte: esse ângulo alfa aqui, ó, que tu vai pegar, é o mesmo do B e do C aqui, ó. Tá? Esse cara, esse A que fica sozinho aqui, ele é o que se opõe ao ângulo alfa, ó. Ele é o que se opõe ao ângulo alfa, esse que fica sozinho aqui desse lado. E os que formam o ângulo alfa, esse lado e esse que formam o ângulo alfa, são esses aqui, ó. Esses que eu vou botar... E aqui não é A, desculpa, aqui é B. É B e C, desculpa, cara. Ó. E esses lados que formam o ângulo alfa são esses que vão aqui e aqui, ó. Tá? E isso tu não pode te perder na hora de fazer a conta. Tá? Os lados que formam o ângulo alfa, que está se opondo ao A, que é o maior lado, ó, são os que vão aqui, ó. E esse A, que é o maior lado, que se opõe ao alfa, ó, que está na frente do alfa, é o que fica aqui. Essa tu tem que saber. Lá da física, né, tu já deve ter visto a soma de vetores, né, quando eu tenho dois vetores assim, a soma deles pela regra do paralelogramo não é esse vetor aqui, ó. Né, se eu tenho U aqui e V aqui, se eu tenho U e V aqui, esse cara aqui, ó, esse U mais V, ó, a soma U mais V não é calculada pela lei dos cossenos usando esse ângulo aqui. Na verdade eu uso esse, né? Eu uso esse com um sinal de mais aqui, porque esse é menos esse, tá? A gente vai aprender lá na trigonometria. Aí eu uso, para soma de vetores, eu uso esses dois aqui, o comprimento desses dois. E uso um mais aqui, porque esse ângulo aqui é menos esse. Então o menos com menos vira mais aqui na fórmula. Tá? Mas a fórmula é menos, é porque aqui esse cosseno aqui é menos esse. Tá? Aí fica menos com menos dá mais. Né? O menos aqui vira mais. Mas a soma de vetores é isso aí, cara. Esse vetor aqui, ó, esse tamanho, isso aqui não é regra do paralelogramo, então esse lado é igual a esse, ó. Então eu uso esses dois, ó. E calculo, né, a lei dos cossenos por aqui, que é menos, esse é menos esse. Tá? E a lei das áreas, né? Ó, se eu tenho lado A aqui, lado B aqui, lado C aqui, e aqui eu tenho um ângulo alfa, a área desse triângulo, cara, a área desse triângulo aqui, ó, é o lado A vezes o lado B, é sempre os que formam o ângulo alfa, ó. Esse aqui é os que formam o ângulo alfa, aqui também são os que formam o ângulo de 90, ó. E nessa fórmula da área, foi o que a gente usou hoje, é AB seno desse alfa, dividido por 2, cara. Então foi isso que a gente viu, né? Fiz uma revisão aí completa. Agora depois que a gente vê a parte, ou melhor, depois que nós virmos a parte do círculo e, né, depois que a gente terminar aí a geometria, fiz uma primeira revisão assim dos tópicos, né? Pontuei, ó, tu tem que saber isso. Então esses 10 pontos, esses 10 tópicos que eu coloquei, cara, agora no quadro e dei uma breve explicada pra ti, reexplicada, são os fatos que tu tem que ter claro em mente sempre na hora de resolver as questões, né? Pelo menos até agora, né? Agora vem os fatos a respeito do círculo, dos polígonos regulares e tal. E aí quando a gente chegar no final disso, eu vou fazer mais uma lista dessa aqui com mais uns 8 ou 10 tópicos aí, pra pontuar também tudo que tu tem que saber claramente, né? Eu vou desenvolvendo a matéria, vou demonstrando as coisas, mas tu tem que te fundamentar nesses tópicos aqui. E as demonstrações te ajudam a resolver as questões e a entender com clareza como é que as coisas funcionam, né? Eu tô aqui para mostrar como é que as coisas funcionam, né? Para tu entender, para que tu entenda, né? Senão era só pegar o livro em casa e decorar as fórmulas, tá? Então tu tem aí os 10 pontos. Eu vou perguntar pra minha esposa, já tá com quanto tempo de vídeo aí? 45. 45. Então assim, pessoal, vou terminar essa primeira aula por aqui, tá? Vou terminar essa primeira aula por aqui. E o nosso próximo período vai ser direto círculo, fatos a respeito do círculo e triângulo equilátero. Círculo, triângulo equilátero
e depois a gente vai para os polígonos regulares e eu acho que estamos encerrados de matéria, né? Chega de geometria por esse bimestre. Tá bom, pessoal? Até a próxima.